E aí galera da Luralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre phrasal verbs, mais uma classe especial de phrasal verbs, que são aqueles que têm 3 palavras. Você deve estar perguntando, ué, mas phrasal verbs eles não são geralmente criados por 2 palavras, né? Um verbo e uma preposição ou alguma coisa assim? Geralmente sim, mas nesse caso não. Então, bora lá. Bom, voltando aqui, a gente vai ver hoje 4 phrasal verbs de 3 palavras. E claro que a gente vai dar exemplos, como a gente sempre dá por aqui nos vídeos da Luralíngua. Então, o primeiro deles é o phrasal verb to cut back on. Que se você olhar literalmente, né? Vamos ver primeiro literalmente, palavra por palavra. To cut significaria cortar, back seria algo para trás, de volta. On seria como sobre, né, por cima. Então, to cut back on, cortar para trás em cima, né? Faz o menor sentido, mas esse verbo aqui, esse phrasal verb, ele vai ter o significado de diminuir, reduzir, evitar, muito usado geralmente no contexto da saúde, né? Então você está fumando muito, você tem que diminuir isso daí. Você está comendo muito doce, ó, tem que dar uma diminuída, tem que parar um pouco, evitar um pouco os doces. E é para isso que a gente vai usar esse phrasal verb aqui, o to cut back on. Então, para dar um exemplo aqui, to lose weight, you must cut back on sweets. Então, para perder peso, você tem que dar uma diminuída, dar uma cortada nos doces. Então, you must cut back on sweets. Né? Então, essa coisa toda, essas 3 palavrinhas, e aí depois a coisa que você tem que dar uma diminuída, que você tem que dar uma parada. O próximo phrasal verb que a gente vai ver aqui é to look up to. Então, novamente, vamos ver palavra por palavra. To look significa olhar, up significa para cima e to significa para, né, na direção de. Então, olhar para cima, para, que também não faz muito sentido. Só que nesse phrasal verb você até pode sim achar um sentido oculto, porque a gente pode usar ele to look up to the sky. Então, olhar para cima, para o céu. Isso aí até que faz sentido. Mas no sentido mais da expressão aqui, no sentido mais idiomático, de to look up to, isso aqui vai significar admirar, respeitar. Então, um exemplo que a gente pode dar, they look up to their father. Então, eles olham para cima para o pai deles? Não, eles admiram o pai deles, eles respeitam, eles têm realmente uma sensação de admiração pelo pai deles. Então, é isso que vai significar esse phrasal verb aqui, to look up to. O terceiro phrasal verb de 3 palavrinhas que a gente vai ver aqui é to put up with. Que tá, vamos ver novamente, literalmente significa to put, seria pôr, colocar, up seria para cima e with seria com. Então, colocar para cima com. Novamente, não faz o menor sentido, porque o significado desse phrasal verb aqui é aguentar, suportar. Tem outras palavras com esse mesmo significado, né? To stand, I can't stand her. Eu não suporto ela. E a gente pode usar também o to put up with. Então você pode dizer tanto I can't stand her behavior ou I can't put up with her behavior. Então eu não suporto, eu não aguento mais o comportamento dela. Meio que tanto faz, tem vários sinônimos para essa expressão aqui em inglês, e essa é uma delas, que é um phrasal verb de 3 palavrinhas, o to put up with. E o quarto e último phrasal verb que a gente vai ver aqui de 3 palavrinhas, ele vai ser to look down on. A gente já viu to look up to, que significa respeitar, admirar, na verdade. E esse aqui, to look down on, é o contrário, significa desprezar. Então, don't look down on them. Então, não os despreze, não despreze eles. Ou então também, don't look down on the poor. Não despreze os pobres, as pessoas pobres. Então ele vai ter esse sentido realmente de desprezar, de olhar com desdém para alguém. Que você pode ter meio que traduzir literalmente, a gente esqueceu de traduzir lá, então to look down on seria olhar para baixo sobre, que também não faz sentido, mas é essa ideia de desprezar, olhar com desdém, olhar para baixo, dá até para dar uma enganada, assim, para dar uma ideia mais ou menos do significado desse phrasal verb. Então eu espero que vocês tenham aprendido, entendido e visto que não são só phrasal verbs de 2 palavrinhas, mas também de 3 elas existem, e aqui a gente viu 4 deles. Então por hoje é isso, galera, até a próxima, tchau, tchau!